Paz de Cristo a todos, sejam bem-vindos para mais uma aula dos investigadores da Bíblia, para os nossos encontros semanais de exposição e estudo do texto bíblico. Hoje nós damos continuidade, então, à nossa exposição e estudo da escatologia do livro de Mateus. Já é a nossa quarta parte desse estudo da escatologia, um estudo bem complexo, bem profundo em todas as partes que compõem, então, a parte escatológica do Evangelho de Mateus, que são os capítulos 24 e 25. Hoje a gente vai adentrar, então, no capítulo 25, estudando a parábola das 10 virgens e a parábola dos 3 servos. Então, se der tempo, a gente termina o capítulo 25 com a parábola das ovelhas e dos bodes. Mas a gente não garante, não, porque a gente sabe como que funciona nas nossas aulas. Então, nós vamos orar agradecendo a Deus por mais esse encontro, essa oportunidade, e está dando início, então, à exposição. Eu vou pedir para o Rafael, soldado Rafael, aí, para orar, para a gente iniciar, então, o nosso encontro. Senhor Deus, nós te agradecemos por estar aqui mais uma vez em tua presença, Senhor Deus. Pedimos que o Senhor possa nos guiar nesse estudo, Senhor Deus, que o Senhor possa abençoar o Rogério, que ele possa, Senhor, ensinar, Senhor, aquilo que o Senhor tem para ensinar a gente, Senhor, que a gente possa, Senhor, sair dessa aula com conhecimento, Senhor, com conhecimento, Senhor Jesus, da tua santa e gloriosa Escritura, Senhor Deus, dê uma aula abençoada, é isso que nós pedimos, te agradecemos, em nome de Jesus, amém. Amém. Obrigado, Rafael. Então, vamos lá, dando continuidade, então, ao nosso estudo. Bom, na semana passada nós finalizamos o capítulo 24, foi uma aula muito abençoada, para a glória de Deus, e nós tratamos já sobre muitas questões. Nós vimos também, que na semana passada, a partir do versículo 37, o discurso de Cristo, ele se concentra agora somente em relação à sua segunda vida. No capítulo 24, a gente fala sobre 2 eventos, a destruição do templo e a vinda de Cristo. E Jesus, ele reveza, né, as suas respostas. Uma hora ele fala sobre a destruição do templo, outra hora ele fala sobre sua segunda vinda. Mas a partir do versículo 37 do capítulo 24, todo o discurso de Jesus só se concentra, então, em sua segunda vinda. Tudo que ele vai falar dali para frente é sobre a sua segunda vinda, né? A gente viu que foi assim com a questão do dilúvio, né? Quando ele contou a parábola do dilúvio, a questão da parábola do servo, né? Do dono da casa, desculpa, sobre vigilância, e agora sim com essas 3 últimas parábolas que finalizam uma sequência de 7 parábolas escatológicas dentro do Evangelho de Mateus. Veja que não é por acaso que Mateus coloca o número 7 de parábolas sobre a escatologia. Ele coloca 7 parábolas, né? Porque a gente vai ver coisas semelhantes no livro do Apocalipse com o número 7, como os 7 selos, as 7 taças da ira, que revelariam a ira de Deus e o julgamento de Deus sobre o mundo. Então, quando Mateus ele coloca também 7 parábolas no seu evangelho sobre a volta de Cristo, é um número completo, é um número que aponta para Deus, né? Então, ele coloca que aquilo é certo que irá acontecer. Aquilo é a definição de Deus. A volta de Cristo define a principal esperança do cristão e o caráter de Deus de prometer e de que ele vai cumprir. Então, a primeira parábola que a gente tem é a parábola das 10 virgens, a primeira parábola do capítulo 25. A gente vai fazer a leitura, então, do versículo 1 até o 13. É uma passagem bastante conhecida, todo mundo já ouviu falar das parábolas das 10 virgens, mas tem alguns elementos nela muito importantes que a gente tem que prestar atenção. E, primeiro, se perguntar o porquê que Cristo está se utilizando de uma parábola de casamento, de uma história de um casamento, para metaforizar o seu retorno. Então, a gente já com esse pensamento, a gente faz a leitura para a gente tentar entender todo esse significado, amém? Bom, versículo 1. Então, o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com um noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram bom senso de levar óleo de reserva. Como o noivo demorou a chegar, todas ficaram sonolentas e adormeceram.
À meia-noite foram acordadas pelo grito: Vejam, o noivo está chegando, saiam para recebê-lo. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: Por favor, dê-nos um pouco de óleo, pois nossas lamparinas estão se apagando. As outras, porém, responderam: Não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento e a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do lado de fora chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora. Vamos lá. O último versículo, né, dessa parábola, ele resume bem a moral da história. O objetivo de Cristo aqui é alertar os crentes sobre a vigilância. Todas as parábolas em relação à volta de Cristo têm o mesmo objetivo: alertar os fiéis sobre a importância de estar vigilante sobre a volta de Cristo. E por que a questão da vigilância é tão importante sobre em relação à volta de Cristo? O primeiro é: ninguém sabe o dia e a hora do retorno de Cristo. Por esse fato e essa verdade, todos devem viver a sua vida como se fosse o dia e o momento da volta de Cristo, pois não se sabe o momento que ele vai voltar. O segundo elemento é que a vigilância, ela faz com que quem vigia olhe para todos os lados para ver de onde vem o perigo. Da mesma forma, a volta de Cristo, ela é prenunciada por uma série de acontecimentos que apontam para o seu retorno. O primeiro deles foi a destruição do templo, em que Cristo falou que o templo seria destruído. Dali por diante, perseguições, apostasia, né, fome, peste, praga, guerra, tudo isso se intensificou até a nossa era e vai continuar se intensificando até o tempo do seu retorno. Então, o crescimento, né, da apostasia, o crescimento do ódio, o crescimento da perseguição, da intolerância anticristã, a intolerância cristã, né, aos cristãos, ela vai continuar num nível de crescimento até que não será mais possível a igreja habitar nesta terra e, por fim, Cristo voltará. Né? A gente vê isso em todas as parábolas e passagens que fazem referência à volta de Cristo. A terceira coisa, né, sobre a questão da vigilância, a gente viu, primeiro, que eles não sabiam, né? Segundo, para a série de acontecimentos que estavam ao seu redor, e terceiro, porque Cristo estava preparando a sua igreja para o seu retorno. Então, todas essas parábolas apontam para a importância da vigilância. E aí a gente já viu Cristo usar a metáfora do pai de família, a gente já viu Cristo utilizar a metáfora do dilúvio, a gente já viu Cristo utilizar a metáfora das aves do céu, né, do corpo, do cadáver. Quando um corpo está morto, as aves se ajuntam ali, porque há um cadáver. Né? Então, todas essas parábolas também apontam para um evento grandioso, um evento cataclísmico, um evento visível a todos os olhos e inegável a todos os olhos. E a parábola do casamento, que é a parábola das 10 virgens, ela também não vai diferente a isso. Todos os elementos pertencentes à cultura do casamento judaico, que a gente vai entender agora, elas apontam para uma chegada visível, para uma chegada única e para um evento especial e final, que é a situação do casamento. Bom, antes da gente fazer a exposição dos versículos da parábola, deixa eu contar para vocês como é que funcionava o casamento no judaísmo na época de Cristo. Eu vou utilizar mais uma vez o livro do John MacArthur, que a gente está utilizando aqui sempre nas nossas exposições, A Segunda Vinda, do John MacArthur, tá? E nas páginas 40 e 41, ele explica o contexto do casamento judaico, como que se dava. E eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso, porque isso é muito importante. Veja. O simbolismo do casamento, né, ele é padrão tanto no Antigo como no Novo Testamento.
Não é a primeira vez que a gente vê o casamento como uma metáfora para um relacionamento ou um evento na Bíblia. A gente vê isso desde o Antigo Testamento como no Novo. O livro de Oséias, por exemplo, é totalmente centrado na figura e na questão do casamento. Os casamentos, né, eles tinham 3 elementos vitais no casamento judaico. E cada elemento é simbolizado no relacionamento de Cristo com sua igreja. Então, são as 3 fases do casamento, as 3 etapas de um casamento. O primeiro era o dote, o preço do noivado. Ninguém casava sem pagar o dote, sem pagar o preço pela noiva. Toda noiva tem um preço. A noiva, antes de ser entregue ao noivo, ela é propriedade do seu pai. Ela é propriedade da sua família. Então, o pai não pode abrir mão de sua filha, seja ela primogênita do meio ou caçula, sem que ele seja indenizado pela sua filha. Então, era necessário que o noivo pagasse um preço pela sua futura esposa. Então, veja, o seu futuro esposo ou o seu pai, o pai da noiva, né, o pai do noivo, tinha que pagar o preço do noivado, ou seja, o dote. A gente vê isso na lei, né, em Levítico, em que Moisés deixa isso muito claro. Isso garantia a segurança financeira da noiva, porque o que acontecia? Essa noiva, futuramente, se ela fosse despejada, repudiada ou divorciada, ela não sairia de mãos vazias desse casamento. Ela sairia com o seu dote nas mãos. E esse dote ia fazer com que ela se sustentasse por algum tempo determinado. Ou seja, ela não sairia, né, de mãos vazias, né? Era uma segurança para a noiva. Era algo para garantir que ela não seria largada, de que ela não seria abandonada, de que ela não seria desprezada. Então, entendam bem o que está para acontecer aqui. A primeira fase do casamento com Cristo, com sua igreja, se deu quando Cristo pagou o dote pela sua igreja. Ele pagou o preço. Quem era o pai desta igreja? Quem era o dono desta igreja? Era Deus, né? Tem muita gente que diz aí que Cristo pagou o preço para Satanás, porque Satanás pediu sangue de Cristo. Não foi Satanás. A Bíblia não diz isso. O livro de Hebreus é muito claro que Cristo pagou um preço alto e que foi imposto pelo próprio Deus. Foi Deus quem estabeleceu a forma, o preço e a maneira como Cristo compraria a sua igreja. A igreja, né, que antes de ser igreja, era um povo cativo do pecado, servo do pecado, então Cristo paga por ela. Quando Cristo paga o dote por essa igreja, ele dá uma garantia a essa igreja de que ela não seria despojada depois, ela não seria despejada, ela não seria abandonada. Então, o sacrifício de Cristo, a morte de Cristo, simboliza o primeiro estágio do relacionamento de Cristo com a igreja. Ele paga o dote e ali ele assume um compromisso de que ele irá se casar com essa noiva. Então, esse é o primeiro estágio, né? Paulo, por diversas vezes em suas cartas, ele se refere à igreja, né, como uma propriedade, né? Ele vai dizer, olha, vocês são propriedade de Cristo. Pedro vai dizer lá, vocês são povo santo, adquirido. Vê só o verbo, adquirido. Tem valor monetário, financeiro. Vocês foram comprados, simbolizando, então, essa metáfora, né, do casamento. Vocês foram comprados, vocês foram adquiridos, e com preço de sangue, né? Lá em Efésios 5, por exemplo, olha o que Paulo vai dizer para os maridos. Maridos, amai vossa mulher como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, olha que metáfora forte Paulo está se referindo no relacionamento homem-mulher e Cristo-igreja, né? Cristo comprou o dote, pagou o dote pela mulher e garante a salvação desta noiva. O segundo estágio do casamento, então, era o noivado. E quando é que se iniciava o noivado? O noivado ele se inicia a partir do pagamento do dote. Alguém ficava noivo de uma mulher quando pagava o dote por ela. E aí, passava-se um ano.
desde o noivado até a data do casamento. E o que o noivo iria fazer durante esse 1 ano de preparação? Vamos lembrar que para o judeu não existe namoro, tá? Namoro é uma concepção ocidental, a gente herdou isso de um costume europeu, né? Não existe namoro no judaísmo. Existe noivado, casamento, acabou. O noivado, muito diferente da nossa cultura, principalmente hoje, né? O pessoal tem um costume de, vamos namorar? Vamos. Daqui a 3 meses noiva, sem nem saber quando é que vai casar. Né? Então, o pessoal tem esse costume. Vamos noivar, mas não tem data do casamento marcada, não sabe se mesmo vai casar, se vai dar certo. Até um tempo atrás, noivado era aquele tempo, né, em que o noivo colocava uma aliança na mão da menina, mas já tinha uma data para casar daqui a algum tempo, né? Noivado era isso, pelo menos eu cresci entendendo que noivado é isso. Mas hoje em dia, noivado já está substituindo quase namoro, né? No judaísmo, o noivado é do momento em que você paga o dote até o dia do casamento, que já estava estabelecido, 1 ano depois do pagamento do dote. E o que o noivo fazia durante esse 1 ano de preparação? O noivo, ele se ausentava da noiva, era um período em que o noivo saía, se ausentava da noiva, passava um tempo distante, e o que ele ia fazer? Ele ia construir a casa para morar com sua futura mulher. Ele paga o dote, garante que vai haver casamento e se ausenta para construir o seu futuro lar. Então, é o tempo, né, que essa cerimônia vai ser preparada. É o tempo que as bodas vão ser preparadas. É o tempo que o noivo vai estar preparando o lugar para que ele possa casar e morar com a sua noiva. Isso lembra alguma passagem bíblica para vocês? Isso lembra algum versículo bíblico? Olha o que Jesus vai dizer lá em João, capítulo 14. Lá no Evangelho de João, capítulo 14. Olha só. Não se turbem vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu não teria dito, vou preparar lugar para vocês. E quando tudo estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo e onde eu estiver, vocês estejam. O que Cristo está dizendo em João 14 é a metáfora perfeita do casamento judaico. O noivo, ele promete à noiva que está indo preparar lugar. Quando Cristo morre e ressuscita e é assunto aos céus, ele está dizendo, eu vou preparar lugar para vocês. Cristo fez uma promessa de casamento. Cristo prometeu, está ali, prometido, comprado. E agora a gente só espera a terceira e última fase desse casamento, que é, de fato, as bodas, o casamento em si, a festa. E aí, nessa terceira fase, né, é quando se dá a chegada do noivo na casa da noiva, quando toda a festa já está preparada, a casa já está preparada, as damas de honra já estão prontas, e se dá o início ali de 7 dias de festa longínqua e cara, né? Porque a festa era muito cara, 7 dias. Bom, a gente vê isso também em João capítulo 2, quando a gente vê o episódio ali do primeiro milagre de Cristo, né, nas bodas de Caná. Então, Cristo precisa voltar. É uma necessidade, porque ele já cumpriu os 2 primeiros aspectos, as 2 primeiras partes do casamento judaico. Ele só precisa cumprir a terceira e última etapa desse casamento, que é as bodas, a festa. E no casamento judaico, essa festa acontecia de forma única e direta. Não tinha período de intervalo, né? Entre o primeiro dia e o 7º. Eram 7 dias ali completos de casamento e de festa. E aí, a parábola, né, de Mateus 25,
ele vai dizer justamente como que inicia o primeiro dia desse casamento. E Cristo ele está comparando aqui, então, os crentes não com a noiva, o que é muito interessante, porque em todo o Novo Testamento a igreja é comparada com a noiva, né? A igreja é a noiva que espera o noivo. Mas aqui em Mateus 25, noiva não é a igreja. A igreja aqui representada são as damas e não a noiva. Porque o objetivo de Cristo aqui é enfatizar a vigilância e não a certeza de sua volta. Quando Cristo ele parafraseia, ele compara a sua igreja com a noiva, ele garante ali a certeza de sua volta. Mas quando ele compara a sua igreja com as damas, o que ele quer chamar a atenção aqui é para a vigilância. Por quê? Porque na cultura judaica, as damas da noiva iam até o encontro do noivo para levar o noivo até a casa da noiva. Lembram que o noivo ele ficou 1 ano fora, preparando o lugar. Então, as damas de honra, elas saem, e essa ocasião se dá durante a noite, né? Ali no início da noite, né? Entre as 6 da tarde, né? Que é o início da noite, né? Que também é o início do dia, porque o dia para o judeu começa às 6 da tarde, e ela podia se estender ali até mais tardar da noite. O mais provável é que o noivo chegasse ao entardecer, quando o sol se ponha, né? Mas acontece que na parábola o noivo ele demora, e nem as damas esperavam que o noivo fosse demorar tanto. Veja, nenhuma delas imaginava que haveria essa demora do noivo. Cristo está chamando a atenção aqui também sobre o espaço de tempo para a sua volta. Não será como vocês acham. Tem gente que acha que seria um pequeno espaço de tempo. Seria em 100 anos. Quando morresse o último discípulo, Cristo voltaria. Tem gente que acha que seria na virada do 1º milênio. Teve gente que acreditou que seria na virada do 2º milênio. Tem gente hoje que acredita que vai ser daqui a 10 anos. Então, o que Cristo está falando aqui, ó, vocês não sabem. Vocês não sabem. As damas de honra que achavam que saberia a hora em que o noivo chegaria, até elas foram pegas de surpresa, porque o noivo se atrasou. Né? O verbo atrasar aqui, ele não faz referência ao fato de Deus se atrasar, mas é se atrasar na perspectiva humana. É sempre olhando na perspectiva humana, porque na mentalidade das damas, o noivo já era para ter chegado há muito tempo, mas não era a hora determinada para ele chegar. Então, isso fala muito para nós também, né? Porque a gente para pensar, os discípulos de Cristo, muitos discípulos de Cristo esperaram o seu retorno em vida. Paulo, quando escreveu Tessalonicenses, ele escreveu lá, nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados. Olha a esperança que Paulo tinha, de que ele veria a segunda vinda de Cristo. Né? Chegou uma época na vida dele que ele não mais teve essa esperança. Se a gente comparar o texto de Tessalonicenses e o texto de Timóteo, né, quando ele fala, combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, agora já estou sendo oferecido como sacrifício, ele já está ali dizendo, eu vou morrer. Eu não verei a volta de Cristo. Eu sei que eu vou morrer antes. Mas vocês permaneçam na vigilância. Permaneçam nesse espírito. Né? Pedro vai dizer lá na sua segunda epístola, haverão aqueles escarnecedores que vão escarnecer. Onde está a promessa de sua vinda? Quanto tempo ele vai demorar para voltar? E Pedro chama a atenção para falar, olha, não se esqueçam que Deus não tarda a sua promessa. Embora para nós pareça que demore, ele não tarda. Por quê? Lembre-se que para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos é como um dia. Pedro vai fazer essa metáfora. Então, essa questão do tempo, né? Se a gente aprende, né, com a teoria da relatividade de Einstein, que o tempo é relativo, irmão, se o tempo é relativo no espaço, ele é ainda muito mais relativo para Deus. Então, a gente não tem ciência nenhuma de como é que funciona esse relógio que tem na parede lá do templo de Deus no céu, porque a gente não tem nem como adivinhar quanto é que conta esse segundo, esse minuto, esse tempo de Deus.
A gente tem texto, eu gosto muito de brincar com isso, porque tem algumas profecias na Bíblia que usa a expressão assim, daqui a pouco. Sendo que quando a gente vai olhar em perspectiva histórica, tem daqui a pouco na Bíblia que foi 400 anos depois da profecia. Então, assim, é algo absurdo. Poxa, Deus, que daqui a pouco é esse? Então, é algo que a gente realmente não entende, né? Então, essa questão, então, do tempo. Boa noite, Hélio. Graças a paz. A Boa gente noite, jovem. a gente vê, então, que a questão da noiva aqui não é a ênfase, em sim as damas. E aí, vamos lá. Vamos quebrar alguns paradigmas sobre essas damas. As maiores versões, né, falam sobre as 5 prudentes e 5 loucas, né? A gente sabe que essas loucas são loucas de imprudentes, não de mentalmente incapazes, tá bom? Eram loucas porque eram imprudentes. Vamos lá. As 10 noivas dormiram. Todas as 10 dormiram. Foi uma coisa que o Hélio até chamou a atenção na semana passada. Todo mundo fala das 5 insensatas que dormiram. Mas o texto fala que todas adormeceram, porque a demora foi tão grande que elas adormeceram. Mas a crítica que Cristo quer fazer aqui não é sobre o fato delas terem adormecido. Veja que Cristo não critica em momento algum o fato delas adormecerem. E adormecer aqui, no texto de Mateus 25, não é sinônimo de fraqueza espiritual. Não é sinônimo de uma vida espiritual morta, né? Por exemplo, é diferente do texto, né, que a gente vê lá, desperta ou tu que dormes, que a gente tem um paralelo no Novo Testamento também. Ali sim, dormir é sentido de dormir espiritualmente. Mas aqui em Mateus 25 não é. Não é criticado o fato de elas dormirem. Mas, quando a trombeta toca anunciando a chegada do noivo, né, e aí começou o grito, porque na maioria dessas cidadezinhas, quase toda a cidade era convidada para o casamento. Então, quando o noivo chegava, a cidade toda estava em alerta. Por isso que se ouvia o grito, aí vem o noivo está chegando, porque todos da cidade estavam esperando. Mas eram as damas as responsáveis por acompanhar o noivo até a casa da noiva. Então, elas fazem o trajeto até. Vamos lembrar que esse trajeto acontece à noite, numa Judéia do primeiro século, sem iluminação pública, que nem sempre a lua dava o mesmo brilho, às vezes a lua estava mais forte, mais clara. Então, era extremamente necessário, quem andasse à noite, usar uma lamparina. Eu esqueci de trazer uma imagem, eu não sei se tem como o Hélio pesquisar aí rapidinho, uma imagem de uma lamparina, uma imagem de uma lamparina do primeiro século para mostrar para vocês. Era necessário, porque ninguém via o que estava à frente, porque a escuridão era imensa. E essas lamparinas, elas eram alimentadas com azeite, né? O terceiro tipo de azeite, né? O azeite menos puro, né? A gente sabe que havia 3 processos de fabricação do azeite, né? O primeiro azeite, que é o azeite mais puro, era o azeite que era usado nas oferendas, nos sacrifícios, que era dedicado ao templo. O segundo azeite era o azeite dedicado aos perfumes, né? Também, às vezes, era usado como alimento para fazer comida. E o terceiro azeite, que já era um azeite mais bruto, mais ali, né, um resíduo, era usado como um combustível, né? Como hoje a gente usa aí a gasolina e os derivados do petróleo. Na época era o azeite. Conseguiu achar, ele? Consegui, mas não estou conseguindo compartilhar. Só você consegue compartilhar. Poxa, peraí. É porque você que é o anfitrião, aí eu não consigo. Então manda no... Bom, essa aqui era a lamparina, né? A lamparina de mão, né? Que você carregava nas mãos. Aqui era depositado o azeite, e aí tinha um pavio, né? Onde você acendia como se fosse uma vela, e o azeite era depositado aí dentro, o azeite ia sendo queimado, e chegava uma hora que o azeite, ele se apagava, ele acabava, e a lamparina, então, ela se
apagava, né? Lembra daquele salmo? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Esse salmo ele exemplifica perfeitamente essa questão. Porque luz para o meu caminho, porque você tem que andar de noite com a lamparina dessa, senão você tropeça. Você não consegue enxergar o caminho. Então, quando o salmista ele compara, né, a palavra de Deus como luz, ele está falando, ó, é a tua palavra que me mostra onde eu tenho que ir, onde eu tenho que pisar. Num mundo de trevas, a tua palavra é uma lamparina que mostra os passos que eu tenho que dar e o caminho que eu tenho que seguir. É exatamente isso. E vamos lá. Todas elas adormeceram. Só que as 5 prudentes, e por que elas são prudentes? Porque elas se anteciparam ao imprevisto. Qual é a característica de alguém prudente? Uma pessoa prudente, ela se antecipa à catástrofe. Ela prevê o que pode acontecer de errado e já tem uma solução caso aquilo aconteça. Então, não era costume o noivo se atrasar, mas caso o noivo se atrasasse, elas tinham ali o azeite de reserva, caso o azeite delas se apagasse. E aí, então, segundo a parábola, o noivo chega, elas têm azeite, mas as 5 imprudentes não têm. E se elas fossem dividir o azeite com as imprudentes, não ia ter suficiente para terminar todo o percurso até a casa da noiva. Mas o que é interessante para a gente concluir a parábola é que quando as 5 imprudentes vão comprar azeite e elas conseguem comprar, né? O azeite, desculpa, elas não conseguem achar o azeite porque já estava tarde da noite, né? Quando elas voltam, o noivo já tem ido com as 5 noivas prudentes e a porta já tem se fechado, né? A porta se fechou é sinônimo de todos os convidados chegaram, então a porta foi fechada. Essa questão da porta se fechar, lembra vocês outra passagem bíblica? Olha os microfones. A porta da arca. E deixa eu te perguntar, teve segunda chance para quem ficou de fora? Não. Aí é que está o nosso problema com o pré-tribulacionismo. É que está o problema, porque todas as passagens bíblicas que a gente vê sobre juízo e a volta de Cristo apontam para um evento único em que não haverá mais chance. Acabou. O noivo chegou. Não tem segunda chance. Você vê que quando as noivas, né, elas batem, as damas, elas batem lá e perguntam para o noivo, Senhor, abre-nos a porta. E ele diz, eu não vos conheço. O que é esse conhecer? É literalmente conhecer de vista. Por quê? Estava de noite, estava escuro. O noivo não conseguia ver o rosto delas, não conseguia identificá-las. Por quê? Porque elas não tinham luz para iluminar os seus rostos. Então, o noivo não conhecia elas. Elas não eram conhecidas porque não estavam devidamente preparadas. Se elas estivessem preparadas, o noivo veria elas e reconheceria elas e deixaria ela entrar. Mas a porta já havia sido fechada. E quando o noivo fala para elas, não vos conheço, é literalmente, eu não sei quem vocês são. Eu não sei, está tudo escuro, eu não consigo ver vocês. Vocês estão nas trevas. Está de noite, vocês não têm luz. As minhas damas já entraram comigo, né? Então, olha a vigilância que Cristo está nos alertando aqui. Prestem atenção, porque quando o noivo vier, e ele vai vir, e depois que a porta for fechada, não haverá segunda oportunidade. Não haverá segunda oportunidade. Eu já te passo a palavra, Hélio. Alguns adeptos, né, da corrente pré-tribulacionista, elas interpretam essa passagem, né, como a chegada do noivo até a noiva, né, como o período de tempo ali entre o arrebatamento e a segunda vinda. Mas uma leitura crítico-literária do texto não nos permite entender dessa forma, porque a gente viu, né, como acontece todo o contexto do casamento judaico. Só existe um período de tempo
em que o noivo e a noiva estão separados um do outro, que é exatamente o período que nós estamos vivendo, o período do noivado. Veja só, todo o texto do Antigo Testamento se refere à igreja como noiva. Todos os livros do Novo Testamento se referem à igreja como noiva. Só tem um livro do Novo Testamento que se refere à igreja como esposa. Noiva no sentido já de casamento. Não é difícil de adivinhar qual é o livro, né, pessoal? É Apocalipse. E quando João ele vê a igreja preparada, a Nova Jerusalém, ele fala como noiva preparada para o seu noivo, ou seja, no casamento já, esposa ali. Então, toda essa ideia, ela nos mostra exatamente isso, né? E aí, então, Cristo ele encerra nessa parábola nos alertando. Estejam vigilantes e preparados para a volta, então, do noivo, né? Hélio? Pronto. Então, é o seguinte, quando a gente olha para essa parábola, eu estava dirigindo, por isso que eu não estava aparecendo aqui, mas eu estava ouvindo, né? E aí a gente precisa desfazer alguns espantalhos, né, em relação a essa parábola. Você colocou tudo muito bem explicado, né? Mas a gente pode fazer, né, algumas aplicações dessa parábola, né, que são, digamos assim, muito necessárias para os dias de hoje, né? Em primeiro ponto, né, é a questão que você colocou, que foi o que eu levantei na semana passada, né? Todos dormiram, né? Todos entraram em um sono, né? E aí a gente não pode aplicar isso no contexto de uma sonolência espiritual, né? De um abandono espiritual, mas isso aí a gente percebe uma semelhança entre as damas, né? Eu estava lendo material na semana passada, e depois eu vou até mandar no grupo com relação a isso, onde é uma pregação de um dos reformadores. Ele vai dizer que todas as damas eram iguais, tinham as mesmas lamparinas e tinham o mesmo azeite, né? Se a gente for contextualizar com os nossos dias hoje, as damas prudentes e as imprudentes, elas congregam na mesma igreja, sentam no mesmo banco, são ovelhas do mesmo pastor terreno, ouvem as mesmas pregações, os mesmos louvores, dão glória a Deus e aleluia juntas, participam da ceia juntas, mas parte são prudentes e parte são loucas, né? E quem percebe, quem consegue discernir e fazer essa separação entre prudentes e imprudentes é o próprio noivo, né? Não são as damas que fazem a distinção, é o noivo que faz a distinção, né? Aí a gente isso já faz uma referência a uma outra passagem, né? Uma outra parábola que o próprio Jesus vai contar a respeito do joio e do trigo, né? Estão juntos na mesma plantação, mas só serão separados naquele grande dia. Então, essas damas, você vai perceber que, mesmo, como o Rogério botou, né? O noivo não tinha o costume, né, do atraso. Para o povo daquela época, o povo judeu, a pontualidade era algo muito importante para eles, né? De começar as coisas no horário certo. É tanto que, se você percebe, né, qualquer leitura que você fizer, ou algo que você assista que vai fazer referência aos judeus de hoje, você vai observar que eles têm uns horários certinhos para fazer suas orações durante o dia. E eles fazem pontualmente, independente de onde eles estejam. Deu horário, eles vão fazer a oração deles. Então, eles são extremamente pontuais, tá? Mas, naquele casamento, o noivo se atrasou, né? Elas não tinham a necessidade de ter azeite extra, tá? Não tinha a obrigação de ter o azeite, porque, por conta de uma questão do costume, ela sabia que o noivo iria chegar na hora certa. Mas elas se prepararam, tá? Elas estavam preparadas para o que iria acontecer. Tá? Essa é uma das principais distinções entre as prudentes e as imprudentes. As prudentes, tá? Elas estão prontas para o noivo. Tá? As imprudentes, elas estavam ali aguardando, mas elas não estavam prontas para receber o noivo, né?
Então, como eu falei, se a gente contextualiza com os nossos dias hoje, é um cristão nominal, né? É aquele cristão nominal, de nome, de ir nos cultos, de frequentar as reuniões, de participar das atividades. Talvez seja um cristão mais ativo do que eu e você, mas é imprudente, né? Não está preparado para esse retorno. E é como o próprio Jesus colocou, né? Naquele grande dia, ele vai bater na porta, né? Talvez até pontue e coloque tudo aquilo que ele já fez, né? Mas, Senhor, em seu nome expulsei demônios, eu curei enfermos, ressuscitei mortos, preguei, orei, cantei, fiz tudo que eu podia fazer dentro de um contexto religioso. Eu fiz. E o Senhor vai dizer o quê? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. A mesma coisa aconteceu com aquelas 5 imprudentes. Quando elas chegaram para Jesus, para um noivo, e bateu na porta e falou assim, abre porque eu quero entrar, né? A resposta vai ser o quê? Não conheço vocês. Não sei nem quem é que está batendo na porta. E a porta fechou e a oportunidade já foi, né? Então, além de não haver essa questão de uma segunda chance, né? Uma nova oportunidade, você percebe que as prudentes que irão subir, né? Que irão participar desse casamento, elas já estão prontas para o casamento. Elas não estão se preparando, elas estão prontas, tá? Então, se o noivo chegar hoje, elas estão prontas para irem e entrarem para participar do casamento. Elas não vão se preparar, elas não estão se preparando, elas estão preparadas, prontas. E é assim que nós devemos estar. É assim que a nossa vida deve expressar essa prontidão. Não a preparação, mas uma prontidão para, se o noivo chegar, eu participar das bodas junto com ele. É perfeitamente isso, né? Essa questão da preparação, né? É importante a gente frisar isso como uma necessidade presente, né, da preparação, de estar preparado. Até porque quando o noivo ele comprou a noiva, a qualquer momento ele poderia falar, olha, já está pronto a casa, voltei. Não tem essa questão da noiva, eu ainda não estou pronto, ainda não está pronto. Não. No momento que ele comprou, pagou o dote, ó, a qualquer momento posso voltar e aí nossa festa é realizada. Normalmente esse tempo levava 1 ano, né, de preparação, até 1 ano de preparação, mas a noiva ela tinha que estar pronta, né? Ela tinha que estar pronta a qualquer momento. E é o que a gente vê no contexto, então, da esperança da igreja, né? A igreja não pode olhar para esse mundo e achar que está perdendo alguma coisa aqui seguindo a Cristo, né? O que é, infelizmente, né, eu vejo aí, Hélio, pessoal, o sentimento de muitos cristãos, né? Às vezes, até a gente, uma culpa nossa, né, que a gente tem, quando nós fazemos o apelo nos nossos cultos, apresentando Cristo como uma moeda de troca em relação ao mundo, né? E não é isso. O que a Bíblia mostra não é isso. É claro que tem a ênfase de você largar as coisas do mundo, deixar tudo para trás. Mas, irmãos, quando a gente entende a grandiosidade do que é servir a Deus, do que é pertencer a Cristo, do que é ser igreja, a gente não ama exatamente nada nesse mundo e não carece de nada nele. Ao passo que se Cristo chamar você hoje, chamar hoje você, do jeito que você está aí agora, você olharia para trás ainda e diria, deixa eu enterrar meus pais, né? Deixa eu terminar algumas coisas, né? Então, assim, é importante a gente fazer essa reflexão, né? Será que nós estamos devidamente preparados, né? Eu vou ser muito clichê agora, pregador de culto da volta de Cristo. Você está preparado se Cristo voltasse hoje, né? Quem nunca ouviu isso? E a igreja diz amém, aleluia. E aí, se Cristo voltasse hoje, você subiria? Então, assim, é muito mais do que essa certeza, né? É ter a certeza de que você não faria como a mulher de Ló fez, né? É o olhar para trás no sentido de que você está perdendo algo. Quando você segue a Cristo, você não perde nada, você ganha.
Então, no sentido, né, quando tem muita gente que interpreta errado aquilo, né, eu particularmente, né, eu vejo o olhar para trás da mulher de Ló no sentido do que é você olhar para trás e sentir saudade do que você deixou para trás, né? E não assim, de fato, literalmente, que ele olhou para trás e instantaneamente virou. A gente tem que entender o sentido do texto também, né? Não que ela não tenha olhado para trás, ela literalmente também olhou para trás, mas tem um sentido naquilo, né? Muitos israelitas no deserto olharam para trás. Vê só como o pecado, como esse mundo é algo terrível. O pecado nos escraviza, o pecado nos maltrata, os pecados nos chicoteia. E o pecado, a escravidão do pecado é algo tão terrível que tem gente que olha para trás e sente falta. Sente falta dos peixes que nunca comeu no Egito, dos legumes podres, que era o que sobrava. Os israelitas ficavam com o que sobrava dos egípcios e sentia saudade, né? Então você vê o que é essa questão da vigilância e de não olhar para trás, né? E como isso reflete no caráter da igreja em estar pronto para a volta de Cristo, né? Eu não sei se alguém... Eu já ia perguntar se alguém tem comentário, já vi mão levantada. Pode falar. Pai do Senhor, né? É muito interessante, até uma das coisas até que eu ia falar, comentar, você até já comentou que foi da mulher de Ló, né? E devido ao que você falou aí, e o Hélio também, e a diferença que nos, assim, pelo que eu entendo, é justamente o azeite. O azeite que faz a diferença, a quantidade de azeite que está em mim, que faz a diferença entre vamos supor, as 5 loucas e as 5 prudentes. Elas têm um azeite, mas a quantidade de azeite de umas acabaram. As outras têm um azeite de reservas. Vendo João Batista, quando ele foi preso, João Batista não foi aquele que se apavorou e ficou em desespero. João Batista, ele sabia que ali ele não ia mais sair daquela prisão, que ali ia morrer, e não desesperou-se. Por quê? Por causa da certeza, a convicção, o azeite que estava nele, o Espírito Santo de Deus que estava nele. A mesma coisa Pedro. Quando Pedro foi preso, né? E aí todo mundo dizia, fica aí, amanhã de manhã tu vai morrer. Aí vamos naquela parte quando você falou do sono, porque o sono material, eles fizeram, feito por vocês falaram aí, aquele sono porque o cansaço físico. Pedro dormiu na cadeia. Alguém poderia dizer assim, mas como é que pode? Esse camarada está sabendo que amanhã vai morrer e ainda consegue dormir, mas por que ele dormiu? Era o azeite. Era a quantidade de azeite que estava no homem, ou seja, é a unção do Espírito Santo de Deus na vida da pessoa, né? Que nos tranquiliza, que nos dá essa paz, e a certeza, né, de que se partir naquele momento está com Cristo e que não sente, vamos dizer assim, saudade de nada nesta vida, que não está pegado a nada nessa vida, né? Porque quando a gente está pegado a alguma coisa desse mundo, significa que a gente não está totalmente, vamos dizer assim, na vertical, né? Com o azeite preparado em Cristo, né? Porque a gente sente a diferença, E a gente vê várias passagens na Bíblia sobre até o azeite, multiplicação em muitas e muitas coisas, como no caso de Eliseu, da viúva. Quer dizer, mesmo naquelas multiplicações que teve, então a gente vê assim, que enfatiza muito forte, né? Que a pessoa tem que estar sempre se revestindo, sempre buscando, pedindo para que o Senhor sempre nos encha, né, desse azeite que nunca venha faltar em nossas vidas, porque quando acaba é um perigo. É o que aconteceu com as insensatas, foi porque o azeite acabou. Elas tinham, mas chegou a acabar.
né? Exatamente. Eu vejo a questão do azeite na parábola das 10 virgens mais como uma figura para vigilância até do que para uma metáfora, né, para o Espírito Santo, né? Eu sei que azeite na Bíblia, né, principalmente no Antigo Testamento, é sinônimo da presença do Espírito Santo, né? Quando os profetas eram ungidos, né, representava ali a presença de Deus com alguém. Mas assim, o meu problema em ver dentro dessa passagem, né, como o azeite, como o sangue do Espírito Santo, é o seguinte: o Espírito Santo é dois extremos, ou você tem ou não tem. Nunca tem meio termo na Bíblia em relação ao Espírito Santo, ou poder do Espírito Santo, ou presença do Espírito Santo. O Espírito Santo é ou você tem ou não tem, ou é obra da carne ou é fruto do Espírito. Se a gente entender, né, nesse sentido, veja, todas elas tinham o azeite, né? Mas uma acabou, outras levaram reserva, né? Mas todas tinham. Então, eu acho mais ideal a gente ver, dentro de Mateus 25, a questão do azeite como sinônimo para prudência e vigilância, né? É claro que o que você falou está certo. Tudo isso faz parte da característica do crente. Cristo falou várias vezes: sejam prudentes, sejam vigilantes. Tudo isso faz parte da característica. E quem faz isso no crente é o Espírito Santo, né? Com a Exatamente, vigilância. exatamente. Até porque, você me falando isso aí agora, me lembrou de quê? Você vê que, no caso da vigilância, junto com os dois, as duas coisas, né? Você vê que Saul, ele foi ungido e o Espírito de Deus era sobre ele. Mas depois o que foi que houve? O Espírito de Deus se retirou Se dele. retirou, exato. É perfeito. Nunca houve um meio termo, né? Nunca houve um meio termo na vida do Saul. Ou ele era cheio ou vazio. Então, assim, isso bate com o Apocalipse, né? Quando eu não sei qual foi a igreja, não sei se foi Laodiceia, em que Cristo ele diz: você não é quente e nem é frio, você é morno. E porque você é morno, eu vou te vomitar da minha boca. Então, não existe meio termo. Ou você é, ou você não é. Então, principalmente em relação ao Espírito Santo, né? Ou você tem ou não tem, acabou. Então, não tem isso meio termo. Fala, Hélio. Pronto. Deixa eu só baixar a mão aqui. Pronto. Em relação a isso aí, né? Eu ia até fazer esse comentário também, né? Em relação à dificuldade que eu tenho de entender azeite dentro desse contexto, né? E porque, particularmente, eu não sei nem se tem um nome para isso, mas eu vim de um contexto pentecostal e dentro do contexto pentecostal não é regra, né? Mas muitos pregadores, eles gostam de tentar trazer um sentido espiritual para tudo dentro do texto, né? Não estou dizendo que não haja uma espiritualidade naquilo que está descrito na Bíblia, né? Mas sempre tem que ter um significado místico, né? Por exemplo, uma vez eu estava contando a experiência, né? Eu estava fazendo um estudo sobre o nascimento de Jesus, né? E aí, eu não lembro se é em Mateus ou é em Lucas, que vai contar sobre os presentes que Jesus recebe, né? E quando Jesus recebe, ele vai receber ouro, incenso e mirra, né? E aí eu já ouvi muitas pregações em relação a esses três presentes, e aí vão falar que o ouro simboliza realeza, e não sei o que simboliza não sei o que. Quando, assim, no meu entender, o que é que significava aqueles três presentes? Eram apenas três presentes que Jesus recebeu deles, pronto. Não tem um contexto espiritual dentro daquilo ali. Por quê? Quando você vai pesquisar sobre essas três figuras que levaram os presentes para Jesus, eles vão levar aquilo que era, digamos assim, em abundância que eles tinham e que tinha algum significado, algum valor monetário para eles. Eles estavam dando aquilo que eles tinham de melhor naquele momento. Era como se, por exemplo, eu fosse visitar, Jesus nasceu hoje, eu fosse visitar e eu vou levar um iPhone para ele, né? É o top que a gente tem hoje. Vou levar um iPhone, vou levar uma Ferrari, sabe? Então, assim, naquela época, o que é que eles tinham de valor? Ouro, incenso e mirra. E o que foi que eles levaram? Ouro, incenso e mirra, porque era o que eles tinham. Então, dentro da parábola também das 10 virgens, quando eu olho para o azeite,
o que é que o azeite estava simbolizando? O azeite que era o que eles precisavam para manter a lamparina acesa. Ponto. Em outros textos da Bíblia, a gente consegue perceber uma questão, um simbolismo dentro da relação entre azeite e Espírito Santo, massa. Mas dentro desse texto, tem uma dificuldade, até pelo que o Rogério pontuou, do sentido de que não existe meio termo, né? Ou você tem ou você não tem. E você percebe que dentro do texto, todas tinham um azeite, mas apenas as prudentes tinham azeite reserva, enquanto as insensatas não tinham esse azeite reserva. Elas só contaram com aquilo que era o comum, era o normal, né? Para elas, o normal era que o noivo não se atrasasse. Então, elas contaram com o normal, enquanto as imprudentes não. É muito perigoso, né? Essa questão da alegoria, né? A Bíblia como um texto alegórico. A gente não nega de que existem, sim, alegorias na Bíblia. Ninguém é maluco de não dizer isso, mas essa leitura da Bíblia como tudo é alegoria, tudo tem um segundo sentido, tudo tem um... Isso é muito perigoso. É muito perigoso. Em relação ao azeite, por exemplo, outra passagem que a gente tem com Jesus, que tem uma questão do azeite, é quando Maria de Betânia unge os pés de Jesus com azeite, que era o perfume, né? A gente fala perfume, mas era azeite. Perfume era azeite. E veja, ali não significa Espírito Santo, né? Até porque Jesus já era cheio. Jesus precisava mais de quê? Né? E quem era Maria de Betânia para estar ungindo Jesus com o Espírito Santo? Então você vê o perigo, né, da gente generalizar essas alegorias, né? Azeite na Bíblia sempre é Espírito Santo. Nem sempre, irmão. Nem sempre. A gente tem que entender quais passagens a gente pode fazer essa leitura, né? O Hélio contando essas experiências, né? Todos nós, né? Seja vindo de um contexto pentecostal ou não, a gente fala, né? Desse contexto pentecostal, porque é característica da pregação pentecostal a alegoria, né? Não é que originou com o movimento pentecostal, não é isso, né? O primeiro pai da igreja, né, que recorreu à alegoria foi Orígenes, lá no 3º século da igreja, né? Bem antes, lá no início. Inclusive, foi Orígenes que começou lá com a ideia de que Ezequiel 28 e Isaías 14 falava de Satanás, a queda de Satanás. Foi ele que originou com essa leitura. Então, uma leitura alegórica, que não interpreta, que não leva em conta a historicidade, a crítica literária e nem o contexto histórico do texto. A gente não pode nunca abandonar essas 3 coisas quando a gente lê um texto, né? Hélio falou aí sobre a questão dos magos. A gente tem uma aula aqui no canal dos investigadores, uma aula sobre o nascimento de Cristo em Mateus 1 e 2 e Lucas do 1 ao 3. E uma coisa, Hélio, que a gente aprende, mas o texto bíblico não diz. Quantos reis magos foram visitar a Cristo? Quantos magos, né, foram visitar a Cristo quando ele nasceu? O nosso senso comum vai dizer o quê? 3. 3. 3 isso por mesmo. quê? 3 por causa do número de presentes. Mas o texto não afirma isso. Podiam ser 2 e ter dado 3 presentes. Podiam ser 4 e ter dado 3 presentes. Não necessariamente foram 3. Mas toda a construção religiosa, desde a Idade Média, que a gente vem recebendo, a imagem do presépio, né? Eu não esqueço essa aula nunca, porque eu fiquei meia hora da aula tentando lembrar a palavra prosépio. Até prostíbulo eu falei, não falei prosépio. Essa aula eu não esqueço nunca na minha vida, que é uma daquelas vergonhas de professor que a gente nunca vai esquecer. Eu custei ali para lembrar a palavra prosépio. É presépio, né? É presépio, né? Presépio. Presépio? É presépio, não? Presépio ou prosépio? É o quê, meu Deus? Fala aí. É É presépio. presépio. Presépio ou prosépio aqui, vê só. Presépio. Então, a imagem do... presépio de Natal, é isso mesmo. Estou conferindo aqui agora.
Presépio de Natal. E eu falei prostíbulo e não falei prosépio. Aí você imagina Cristo nascendo no prostíbulo, misericórdia. Se a manjedoura já foi humilhação, misericórdia, que é um prostíbulo, hein? E aí, essa imagem, né, que a gente recebe aqui, o prosépio aqui, né? Presépio. Presépio. Essa imagem, né, que a gente tem. E tem outra, né? O texto também não fala que os magos chegaram na noite que Cristo nasceu. Os magos chegaram muito depois. Então, é a imagem, veja a imagem, tudo é a construção, né? Então, a gente tem que ter muito cuidado com essa construção, com essa imagem que a gente recebe. Temos que ir para o texto. O texto tem que falar por si e se autoexplicar, irmãos. Isso é muito cuidado. É claro, né, que isso aqui, nós que somos estudiosos da palavra, temos o cuidado porque nós estudamos e ensinamos. Então, todo aquele que quer educar, ensinar, tem que aprender também e ser instruído, né? Isso não é matéria de salvação, né? Ninguém vai para o céu ou para o inferno se falar sobre 3 magos, se eram 3, se eram 2, enfim. Mas é uma questão que serve como exemplo, é uma questão simples, para a gente não errar nas coisas que são fundamentais. Veja que é uma coisa simples, né? Eu aprendi um ditado que eu levo ele para toda a vida. A gente tropeça nas pedras pequenas, porque as grandes a gente vê de longe. Então, as perigosas são as pequenas, né? Então, assim, é uma filosofia de vida para mim que é eterna. Então, tem que ter muito cuidado com esses erros pequenininhos, porque eles vão crescendo e vai tornando ali uma bola de neve, né? Então, é essa questão, né? Bom, alguém tem mais algum comentário, tem alguma dúvida sobre esse texto bíblico, sobre alguma passagem que a gente citou? Pessoal que está nos acompanhando. Ô, Rogério, vou falar, eu não entendi muito essa questão aqui. Por exemplo, no caso, a igreja não representa a noiva, representa as damas. A dama acompanhava o noivo até a noiva, é isso? Exato. Nesta parábola, por isso que a gente tem que interpretar o texto dentro do contexto. Em Mateus 25, noiva não é a igreja. Quem representa a igreja aqui são as damas. Em Mateus 25. Se você for para outros textos, noiva é a igreja. Então, por isso que a gente tem que interpretar o texto dentro do contexto, entendeu? A gente não pode tirar ele e fazer bagunça. Sim, mas era um costume da época, então Isso. as damas acompanhariam o noivo até a noiva. Exatamente. Não é hoje, não é com o casamento de hoje, né, que a gente tem. As damas iam ao encontro do noivo, né, no meio da cidade ou na porta da cidade, e guiavam o noivo até a casa da noiva, onde era feito o casamento. Entendeu? Entendi. Então, esse percurso, como era feito à noite, né, porque a festa começava numa noite, né, começava no início do dia. A festa começava no início do dia, mas o início do dia para o judeu é de noite, né? É ali às 6 horas da tarde. Então, por isso que as noivas tinham que acompanhar o noivo. Eram as damas de honra, entendeu? Entendi. Não. Por mim. Perfeito. Então, galera, a gente deixa a parábola dos 3 servos e parábola dos bodes e ovelhas para a gente concluir o capítulo 25 semana que vem. A gente conta com a presença de vocês e você também que nos acompanha pelo YouTube. Então, nós vamos orar. Eu vou pedir aí para o Hélio, então. O Hélio falou pouco hoje, então ora aí para a gente terminar a aula. E Amém. Semana que vem a gente se encontra. E, lembrando, quem nos acompanha pelo YouTube, quinta-feira tem a penúltima parte da exposição de Eclesiastes lá no Instagram. Já é a penúltima, cara. Meu Deus do céu, como passa rápido. Já é a penúltima. Verdade. Não tem nada não. Setembro tá chegando aí. E aí a gente vai vendo aí mais coisas. Mas aí, agradeço a presença de todos. Não deixem de curtir o vídeo, compartilhar e se inscrever no canal, que é de muita importância para nós. Pode orar. Like a shepherd, you will lead us to the other side.